Olá para os afetos e desafetos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco desse filme aqui, o Kingsman, Serviço Secreto. Esse, na minha opinião, é um bom filme. Ao contrário do Beowulf, que eu também gostei, esse fez algum sucesso. Tanto é que rendeu uma sequência em Kingsman, o Círculo Dourado, e um outro agora que se chama apenas Kingsman, que aborda a história anterior ao primeiro filme. Ele é um prólogo, né? O famoso prequel, como aconteceu com vários filmes aí, Star Wars e tudo mais. E ele é mais um, né? Eu gosto muito da franquia Kingsman, embora o segundo filme eu ache bem inferior ao primeiro, tá? É, o primeiro filme, ele apresenta uma estrutura narrativa muito melhor. Ele apresenta também uma história e um simbolismo mais interessante do que o segundo. O terceiro eu ainda não vi, pretendo ver eventualmente, mas o primeiro para mim é aquele que vai realmente expandir a história de uma forma interessante. Então, olha, no Kingsman a gente tem uma história bem simples, tá? A gente tem o Eggsy, que é o protagonista, e o pai dele foi um Kingsman que morreu em serviço. O que é um Kingsman? Kingsman é uma espécie de 007, né? Ele tem toda uma organização, a organização se chama Kingsman, e ela é baseada na Távola Redonda ali do Rei Arthur. Inclusive os membros têm nomes dos membros da Távola Redonda, né? Então vai ter o Percival, vai ter o Lancelot, vai ter o Arthur, enfim. E essa organização, ela é um serviço secreto como o do James Bond, né? E eles fazem, bom, coisas secretas de serviço secreto. Acontece que o X, ele é criado pela mãe que, né, agora é viúva, e ele é criado desde criança por a mãe viúva, mas um Kingsman fica sempre cuidando dele, né, sem, é claro, se revelar. Esse Kingsman, no caso, é o Harry Hart, se eu não me engano. A atuação é do Colin Firth, e esse Harry, ele é um Kingsman também que toma conta do garoto, né? Esperando que ele cresça um dia se torne Kingsman também. O plot da história é bem simples, né? Esse garoto, como ele é criado por uma mãe solteira, que não tem condições de cuidar dele, ele não tem uma figura paterna, então ele acaba se voltando ali pro submundo, né? Ele vira um garoto meio delinquente. E eventualmente, quando chega o momento em que ele é adulto, o Harry o traz pra dentro do Kingsman para que ele faça um teste para ver se ele está apto a virar um Kingsman, né? Então eles treinam ele, ele não passa no teste, mas eventualmente ele tem que tomar algumas decisões onde ele vai finalmente se transformar num Kingsman e enfrentar o vilão. O vilão é interpretado pelo Samuel L. Jackson, o nome dele é Valentine, e ele tem um plano maligno para acabar aí com matar muitas pessoas, porque ele é proponente daquela narrativa de que existe gente demais no mundo, né, da superpopulação. Então ele quer acabar com algumas pessoas, né? Algumas eu digo 4 bilhões de pessoas. E ele tem um dispositivo, né, que ao soltar um sinal transforma as pessoas em versões violentas de si mesmas, né? E as colocarão para brigar umas com as outras, de forma que elas eventualmente se matem. E assim ele não tem que sujar as mãos, porque ele é um tipo de vilão que não quer sujar as mãos. Ele é aquele vilão que acha a violência uma coisa horrorosa, mas defende quando os outros a usam. Então vamos lá para a narrativa desse filme. Este filme ele vai falar muito da tradição, né, versus o progresso. Né? Então, o que representa o progresso e o que representa a tradição? E quais são os vícios de ambos? Qual que é o vício do progresso e qual que é o vício da tradição? E ele começa a explorar isso com o próprio protagonista. Porque como ele não tem a figura paterna, a família dele não é tradicional. E, portanto, com esse rompimento da família tradicional, ele acaba
se voltando para as figuras masculinas que tem à sua volta, que tem na sua vizinhança, né? Ou são os homens do crime. Inclusive o próprio padrasto dele, né? É violento e meio criminoso, assim, né? É um homem violento que bate na mãe dele. Então ele se vê nesse mundo do crime e ele aprende as coisas do crime. Quando chega o líder ali, não líder, né? Um dos membros do Kingsman, pra ele, né? O Harry, que tem defendido ele sem que ele saiba, né? E se mostra ser um Kingsman. A primeira coisa que ele tenta ensinar pro Eggsy é como ser um gentleman, como ser um cavalheiro. Ou seja, como ter essas qualidades masculinas tradicionais que ele não pôde aprender, porque ele não teve a figura paterna. Isso mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que o Harry, como cuidou dele à distância, não se tornou a figura paterna ideal para o garoto. Muito pelo contrário, por se manter à distância, talvez ele seja inclusive responsável pelo que o garoto virou, né? Se ele tivesse talvez sido essa figura antes. E ele tenta ser essa figura agora, né? Tarde demais. O garoto já é um adulto. Ele traz o Eggsy pro Kingsman e colocam eles para fazer testes, né? Porque o Eggsy não vem sozinho. Eles trazem pro Kingsman vários pretendentes, vários garotos prodígios, né? Mulheres prodígias, para ver quem entra no Kingsman para tomar o lugar de um que morreu recentemente. E ninguém passa, né? E tem um teste mais grave que o Eggsy não passa, que é o seguinte: o Kingsman, né, a organização, dá para todos os pretendentes a Kingsman um cachorro, para que eles cuidem desse cachorro. Fala que eles têm que cuidar desse cachorro com a vida. Então dá para eles uns pugs, né, uns cachorrinhos assim, de raça pura, comuns na Inglaterra. E acontece que, bom, eles cuidam dos cães. Só que o teste final, que é feito com o Arthur, o mais velho ali dos Kingsman, né? Que é interpretado pelo... É Bob Kane, eu acho o nome do ator. O mesmo que fez o Alfred, né? Na trilogia do Batman do Nolan. É Michael Caine o nome do ator. Ele faz o Arthur, né? O chefe do Kingsman. Já um senhor mais velho. Então ele faz o seguinte desafio, que é o teste final para entrar no Kingsman. Ele fala, olha, você vai pegar esse revólver e dar um tiro no cachorro que você cuidou durante essas semanas. E aí o Eggsy não entende aquilo, acha aquilo um absurdo, decide não atirar no cachorro e não passa no teste. Isso é extremamente interessante, porque quando ele volta para falar com o Harry, né, o Kingsman que vem cuidando dele, ensinando ele, fala assim, olha, eu não atirei no cachorro, não vou atirar no meu cachorro. E aí ele fala, você atirou no seu na sua época? E o Harry fala, atirei. E tá aqui ele. E aí o Harry mostra o cachorro empalhado em cima assim da estante, né? E o Eggsy fica consternado com aquilo, fala, você atirou no seu cachorro e o empalhou, você é maluco? Ele fala, não, eu atirei no cachorro não sei, na patinha, numa parte não vital, trouxe ele pra casa e cuidei dele e ele morreu de velhice. Fala, o pedido que você tinha que fazer era atirar no cachorro. Era um cheque em branco, ou seja, como você atirasse, o que você fizesse, era você quem ia decidir. Desde que você atirasse, você passava. Ou seja, não teria que matar o animal. Isso quer dizer que a interpretação das coisas tem se tornado muito dual. Ou elas são boas ou elas são malignas. Certo, existe o bem e o mal, o bem absoluto e o mal absoluto. E todo o resto é um pouco de bem corrompido, né? São tons de cinza, né? Vale lembrar que cinza não é branco, então tudo que está em tom de cinza é mal. Porém, existe algum senso de bondade corrompido ali dentro. Mas existe todo um arcabouço de coisas que podem ser feitas, né? Todo um range, um alcance de possibilidades. Então, o fato dele ver simplesmente aquilo como uma ordem de mata ou não mata mostra como o pensamento dele é restrito. Ele não consegue improvisar no quesito das suas decisões,
da sua forma de pensar. Ele tem um pensamento já pré-determinado sobre como as coisas devem funcionar. E, portanto, isso limita a sua tomada de ações dentro dessas coisas específicas, dessas categorias específicas. Ou seja, entender que dar um tiro no cachorro significa matar o cachorro mostra uma limitação da capacidade dele de interpretar. Mas isso vai mais além, tá? Enquanto isso, o vilão tá fazendo os planos ali pra matar as pessoas. E é bem curioso porque ele mata as pessoas através do progresso. Bom, vamos lá. O vilão é interpretado pelo Samuel L. Jackson. Né? Ah, e isso é curioso. Então, a gente já sabe que ele não é um inglês. Inglês étnico. Então, ó, e ele se veste também de uma forma nem um pouco tradicional. Ele se veste como um moleque. Durante todo o filme, quase todo o filme, ele vai se vestir da mesma forma que o Eggsy, o protagonista, que ainda não se tornou um gentleman, ou seja, não é um Kingsman ainda. Da mesma forma, o vilão também não é um gentleman. Muito pelo contrário, ele despreza e acha isso ultrapassado. Ele também, como eu disse, não quer pôr as mãos na massa para as suas ações. Ele quer que os outros façam o trabalho por ele. Isso é bem interessante. E o que ele desenvolveu foi, através da tecnologia, né, que aliena as pessoas através da tecnologia, ele faz com que as pessoas se tornem violentas, né, através de um sinal a partir do celular. Então, todo mundo estiver usando o chip de celular da empresa dele, que é uma baita empresa, né, é tipo uma Google assim dos chips de celular. Então todo mundo que tiver com esse chip por perto vai sair um sinal e as pessoas vão ficar violentas e começar a trucidar umas às outras sem consciência disso. Então, isso aí aponta coisas muito interessantes. Mostra que existe uma geração conectada ao progresso que não quer pôr a mão na massa. Eles querem derrubar as estruturas tradicionais sem compreender a que servem essas estruturas tradicionais. E ao derrubar essas estruturas, aliás, para derrubar essas estruturas, eles mesmos não se levantam, eles não se movem para isso. Eles querem que os outros o façam. Quem se lembrou aí dos guerreiros do Twitter, né? Os guerreiros do teclado, né? As pessoas que tomam pautas políticas ou religiosas ou qualquer tipo de pauta, mas elas mesmas não agem para defender essas pautas. Elas exigem que os outros tomem as ações. E sempre elas trazem a sua solução para o mundo de forma extrema, né? Sempre envolve a morte dos outros. E é uma solução que não é conciliadora. Né? É uma solução que não é conciliadora e não compreende a estrutura de base da sociedade. Só que a estrutura de base da sociedade ela também tem vícios. E isso vai ficar bem claro no filme, tanto nesse teste que o Eggsy tem que passar, onde ele tem que atirar no cachorro, né? Mesmo que seja um teste sobre a capacidade dele de interpretar os textos, né? E olhar para as coisas como novas, ainda assim é um teste brutal, antiquado, requer um nível de violência grave, mesmo que seja contra um animal, né? Ou seja, existem vícios nas estruturas, verdadeiramente, mas essas estruturas servem a coisas também, elas têm utilidade. Então, derrubar a estrutura por si só não é uma boa solução, assim como manter a estrutura sem questionamento também não é uma boa solução. E é isso que o filme vai abordar. E ele aborda da seguinte forma também numa cena que é muito interessante. O serviço Kingsman fica sabendo que o vilão, o Valentine, Samuel L. Jackson, vai fazer o teste da sua tecnologia, sua arma, numa igreja. Isso é muito curioso. E, bom, o nosso quase protagonista, né, o mestre do Eggsy, né, esqueci o nome dele, o Harry Hart, ele vai para essa igreja para ver o que vai acontecer e tá ali pronto para poder agir, né, contra o que quer que seja que essa arma vai fazer.
E aí nessa igreja, o pastor, o padre, a pessoa lá, o líder, ele está dizendo palavras de ordem que são muito graves, muito extremas, né? Ele diz coisas terríveis sobre outras etnias, sobre outros vieses, né? Ah, com narrativas muito extremas. Ou seja, mostra também uma corrupção nessas estruturas. No entanto, uma coisa a se notar é que a tradição, no caso britânica, aqui no filme ela é representada como a ordem da Távola Redonda. Ou seja, nem cristãos são mais pagãos, né? Ah, então existem alguns conflitos entre as ordens tradicionais também. Mas o interessante é que vem o progresso, ou seja, todas as pessoas dentro dessa igreja estão utilizando celulares. E através dos celulares eles sofrem essa lavagem cerebral e se tornam violentos. Então mostra também como que o progresso traz essa corrupção para dentro das estruturas de poder. Então o progresso ele vem de forma a corromper a estrutura de poder com a intenção de que ela colapse. É proposital. Né? Na narrativa do filme, é proposital. Há o interesse de corromper as estruturas de poder de dentro para fora. E isso começa através da tecnologia, que é bem curioso, né? Então a gente vê como que as pessoas não estão hoje conectadas aos seus celulares, né? E dando mais atenção ao que disse na mídia, ao que disse as novas tecnologias, o que dizem os tecnocratas. E isso tudo está travestido de progresso. Só que o progresso tem um vício, porque se o progresso ele não vem com uma ordem moral, né, ou ética, ele só traz destruição, ele não traz progresso real. O que eu quero dizer com isso? Eles estão com o celular, né, na igreja, mas ao invés do celular trazer facilitação para a sua vida, melhora no seu estilo de vida, o que ele traz? Ele traz a degeneração. Ou seja, ele torna as pessoas ali degeneradas. E elas começam a destruir umas às outras. Quer dizer, não adianta o uso da tecnologia se não é um uso ético, moral, considerando a ética e a moral nessa tecnologia. Então, ela passa a servir a um propósito vil. Vamos usar o exemplo da bomba atômica. Descobrimos a energia atômica. A gente pode acender casas, acabar com o frio, né? Congelar os alimentos para que durem mais. A gente pode fazer várias coisas com energia nuclear. Mas a gente também pode explodir nações inteiras com ela. Ou seja, se não há um uso moral da energia nuclear, ela tem o propósito apenas de destruir a sociedade. Bom, o filme continua, né? Ele tem também uma pegadinha de transhumanismo, porque a assistente do vilão, ela tem pernas metálicas e dá a entender que aquilo não é por causa de uma deficiência, né? Ela não está substituindo pernas que ela perdeu ou por um acidente ou deficiência. Dá a entender de que ela removeu as próprias pernas para substituir pelo progresso, mais uma vez. Mas ela não usa as pernas apenas para andar, ela usa para matar. Ou seja, mais uma vez, o símbolo do progresso vindo como uma arma. Bom, aí o vilão eventualmente vai dizer que o que ele faz é para reduzir a população. E ele tem um viés, que é o viés do aquecimento global, né? Um viés bem popular hoje em dia, que já mudou de nome, porque se discute se é aquecimento ou esfriamento, então já mudou para mudanças climáticas. Mas né, o filme se passa ali por volta do início dos 2000. Então a gente ainda estava dentro da narrativa de que existia um aquecimento global. Então ele vai dentro dessa narrativa e decide o seguinte: olha, se a gente não acabar com boa parte da população, a população vai continuar causando dano na natureza. E aí você diz, tá, mesmo que seja verdade a proposta dele, matar pessoas é o que vai resolver? Bom, segundo ele é o que vai. Mas veja bem, ele está corrompendo mais uma vez a narrativa. Porque quem vai decidir os que vão morrer e os que vão viver? Ou seja, ele está criando uma nova estrutura de poder onde ele estará no topo.
Porque todas as pessoas que concordam com o plano dele, ele coloca nelas um chip. E esse chip vai deixar essas pessoas imunes ao sinal do celular. Ou seja, elas não se degenerarão. Porém, o chip também é um dispositivo que vai matá-los caso eles não obedeçam às ordens do Valentine, do vilão. Ou seja, se você fizer um acordo com ele, o acordo o torna escravo. Então veja bem, quando confrontados com um mal extremamente vil, as opções que o mal vai te dar, nenhuma delas inclui liberdade. Elas incluem ou morte ou servidão. Aquilo que é vil nunca vai lhe oferecer uma vantagem. Negociar com o mal só pode levar a dois resultados. Os dois são morte, mas um é a morte física. O outro é a morte moral, é a morte espiritual. E o que quer dizer morte espiritual? Bom, espírito vem de vontade. Quando você não tem vontade, você se torna o quê? Como um Pinóquio, um menino de madeira. Algo sem expressão, sem individualidade, que obedece aos desejos dos outros, que cumpre os sonhos dos outros, que luta as lutas dos outros e nunca tem expressão própria. Isso também é comparável à morte. Eu vou explorar isso quando eu for discutir Pinóquio, que é um dos meus favoritos, um simbolismo pesadíssimo. Então, o que acontece? Negociar com o mal não vai lhe trazer coisas boas, porque o mal não pretende lhe entregar nada, ele pretende lhe tomar tudo. E então ele coopta das narrativas, quaisquer que sejam, e as corrompe. E as soluções que ele arruma para os problemas são todas vis. Não são soluções que contemplam a moral, né? Não são soluções como ou conscientização, ou atitude e exemplo. Bom, se ele está tão preocupado com o aquecimento global e acredita que as pessoas têm que morrer para resolver o problema, por que ele não se inclui e lidera com exemplo e mata a si mesmo? Ou, se ele é tão verdadeiro, mesmo que ele não mate a si mesmo e pretenda ir até o fim dos planos, mate-se no final. Ou seja, ele extermina metade da população e se extermina como exemplo de que ele segue o próprio viés até o fim. Quer dizer, ele não tem este viés. Ele se apodera deste viés. Portanto, ele corrompe o progresso. Então, sabemos que a tradição tem os seus vícios e suas corrupções. Mas o progresso que ele oferece também tem seus vícios e corrupções. Aliás, do ponto de vista do vilão, ele só oferece as corrupções. Quem oferece as soluções, ou seja, um progresso que traz soluções e não corrupção, é o próprio protagonista. Porque lembramos, o protagonista ele cresceu sem essa estrutura para tomar conta dele. Né? Então ele teve que participar de uma outra estrutura, uma estrutura do mundo do crime. E ele começa a resolver as coisas utilizando desses conhecimentos. Inclusive, quando ele descobre que o chefe dos Kingsman, o Arthur, é corrupto, ele usa um truque, né, de mãos leves para poder vencê-lo. Porque a estrutura tradicional ela não consegue compreender muitas vezes a estrutura do progresso. E, portanto, ele sabia que espaços ele poderia tomar para remover da estrutura tradicional o elemento que causava a corrupção. Mas para isso ele precisava ter a maldade, ou seja, o conhecimento, a esperteza que veio com o progresso, que veio com aquilo que ele precisou pesquisar fora da estrutura tradicional. Então ele traz esse comportamento, essa sabedoria, essa manha, e com ela ele remove, ou seja, ele não foi mal, vil, mas ele foi espertinho. Ele deu uma trapaceada. Não foi uma trapaceada para o mal dos homens, para o mal das pessoas. Mas foi uma trapaceada ali, um jeito, uma técnica, uma artimanha para
para resolver o problema maior, para verdadeiramente remover a corrupção da estrutura tradicional, que é o Kingsman. Então ele faz isso. Tem um elemento também que é interessante, que é o elemento da princesa, né? Que você tem que resgatar. Tem uma princesa, literal, que ela tá presa no covil do vilão. E é engraçado que ela fala que se ele conseguir resolver, né? Se o Eggsy conseguir resolver o problema e salvar o mundo, que ela, né, vai estar esperando ele, né? Pra eles fazerem o tchaca-tchaca na buchaca. E aí o que acontece? Ele consegue, né? E vai lá. Enfim, ele entra pro quarto com ela. E isso é interessante porque diz também muito sobre o prêmio da vitória. Quando você vence o mal, quando você vence o dragão, quando você batalha o caos. O X, quando ele chega no final, ele aprendeu a ser um gentleman. Ele fica todo o filme, né, toda a extensão do filme, ele é quem ele é, um garoto meio moleque, sem muita educação, sem muito jeito das ruas. Mas no final, quando ele toma a decisão e parte para a ofensiva, ele se torna um gentleman, né? Ou seja, ele aprendeu os valores, aprendeu os jeitos, né? Aprendeu a forma correta de agir, adicionada à forma que ele já conhecia, ou seja, ele é uma versão melhor daquilo que foi, pois ele corrigiu os erros do passado, ele não removeu o passado. Ele não destruiu o passado, muito pelo contrário. Ele o respeitou, ele o honrou, mas adaptou as partes que eram necessárias. E agora, o que ele se tornou? Ele se tornou digno do prêmio. O prêmio ali, no caso, se colocarmos a ideia da princesa ser o prêmio, qual que é o auge dessa mensagem? Você precisa estar à altura do prêmio. O prêmio não é algo que você pega, o prêmio é algo que você conquista. E para conquistar o prêmio, você precisa estar à altura do prêmio. Você precisa vencer a corrida. Você não furta a corrida. Você não rouba a corrida. Você não faz outra coisa numa corrida a não ser correr para poder ganhar o prêmio de corrida. Então você tem que estar à altura para receber o prêmio. Caso contrário, você não recebe. Então ele precisou adquirir essas qualidades para vencer os desafios, para merecer o prêmio. Ou seja, não adianta você querer o prêmio sem lutar pelo prêmio. Então fica aí essa mensagem, né, que é uma análise barra mensagem que está no filme, está muito bem colocado, o roteiro do filme é muito bom, há muitos detalhes no filme interessantes. Por exemplo, o vilão ele é morto por um elemento desse transhumanismo, né, desse progresso que é utilizado para matar, que é utilizado para corromper. É a mesma coisa que vem o destruir. Uma parte interessante também é que ele odeia a violência, o vilão. Então, quando tá tendo aquele massacre na igreja, tá tudo sendo filmado e ele não quer olhar, ele passa mal de ver sangue. Ele não quer olhar, quer que todo mundo se mate, mas não aguenta ver sangue. Isso mostra muito do comportamento moderno de muitas pessoas, principalmente pessoas que não têm um pensamento moral bem desenvolvido, pessoas que muitas vezes estão já escravas do que se diz na internet, já estão 100% conectadas com a mídia e não conseguem distinguir mais a mídia da realidade, né? Então, isso é uma mensagem muito atual, esse filme. Na realidade, ela é bem atemporal, né? Mas como a gente vê elementos como celular e tecnologia, ela é mais bem direcionada para os tempos atuais. Mas essa é uma crítica, um trabalho que existe em muitas obras, inclusive obras antigas. Em Nome da Rosa vai trabalhar sobre isso, entre outros filmes. Então eu recomendo muito que vocês assistam Kingsman, O Serviço Secreto, que é o primeiro. O segundo eu não recomendo. E o terceiro eu não sei, eu ainda vou assistir. E talvez eu traga aqui para fazer uma análise.
Agradeço a todos que ouviram, espero que vocês tenham curtido e boa noite aí para os afetos e desafetos. Até mais.